Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer mais um vídeo para o canal. Vamos conversar sobre o Ano Novo Astrológico que inicia no dia 20 de março. Bom, então hoje o vídeo será sobre o Ano Novo Astrológico, que inicia no dia 20 de março de 2017, às 7h35 da manhã. Então, o Ano Novo é o ingresso do Sol no signo de Áries, como Áries é o primeiro signo do zodíaco, ele representa o início do ano, né, onde o Sol vai percorrer a partir daí o seu caminho ao longo da eclíptica, né, passando pelos 12 signos do zodíaco e fechando aí a revolução no próximo, na próxima passagem dele pelo signo de Áries, tá? Bom, é uma coisa interessante para a gente saber é que na astrologia preditiva existem várias técnicas de cálculo, de observação, de análise. Uma delas são os ingressos, né? O ingresso de um planeta no signo. A gente até tem uma familiaridade com esse tipo de análise, porque é bem comum a gente ver, principalmente aqui no YouTube, no Facebook, alguns astrólogos comentando quando um planeta ingressa no signo, tá? Então, o que nós vamos fazer para ficar um pouquinho diferente, que aliás, assim, sempre quando eu vou fazer vídeo, eu fico pensando em algum tema diferente do que já tem, para não ficar uma coisa muito repetitiva, e como hoje existem vários canais de astrologia aqui no YouTube, para não se tornar algo que vocês já sabem, né? E trazer alguma coisa que possa acrescentar um ponto de vista diferente, uma visão diferente. Então a gente vai, ao invés de pegar o mapa do Brasil e avaliar o ano novo, né, as influências do ano novo no mapa do Brasil, eu peguei o mapa exato deste momento, às 7h35 do dia 20 de março, considerando o local como Brasília, tá? Porque os ingressos são feitos assim, tá? É um cálculo, é um mapa calculado para o momento exato da entrada do planeta no signo, e tem que ter uma região, porque o mapa astrológico depende das coordenadas geográficas do local para a gente calcular as casas, tá? Então, e se você estiver em alguma outra região que o horário seja diferente do horário de Brasília, então tem que acrescentar aí a diferença de fuso horário, porque então não será às 7h35, mas de acordo com o fuso aí do horário da tua região, certo? E é assim que funciona quando a gente analisa os ingressos. Os ingressos são mais avaliados nas questões mundanas mesmo, né? Na astrologia mundana. Mas o que vocês podem fazer na questão pessoal é observar os aspectos e os posicionamentos que eu vou passar para vocês aqui e verificar isso de acordo com o mapa individual de vocês, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. O que nós temos aqui nesse mapa que é bastante interessante, né? Nesse horário, às 7h35, nós temos a primeira casa em Áries também, né? O que dá a roda, coincide a roda zodiacal com as casas terrenas, com as casas mundanas. Mas o que eu achei assim de interessante durante esse ano, e que não muito agradável, muito bom, é que em uma casa maléfica, que é a casa 12, nós temos o Sol, que é o principal luminar, o Mercúrio e a Vênus, né? Planetas rápidos de movimentação moderada rápida aqui, né? O Mercúrio se movimenta muito rápido, sendo que a Vênus está numa condição muito debilitada, né? Ela está no signo oposto ao que ela rege, por ser ainda diurno, né? Então a regência mais forte, como o mapa é diurno, é às 7h35 da manhã, então a regência mais forte de Vênus seria em Libra, né? E ela está posicionada no signo oposto a Libra. Está no movimento retrógrado em uma casa maléfica, né? Então, o que a gente tem é uma condição bastante precária da Vênus. Para a avaliação mundana, o Sol representa o presidente, aquele que coordena o ambiente, né? Se a gente estivesse avaliando para uma empresa, seria o que coordena uma empresa, enfim. E eu vou falar primeiro dos pontos técnicos para a gente entrar depois na análise de tudo isso, tá? Bom, e a gente tem também o Marte, posicionado no signo de Touro, que é um exílio dele, ele rege também um signo de Escorpião. E temos a Lua em conjunção exata com o Saturno, né? Se vocês observarem aqui, eles estão no mesmo grau e minuto
no momento exato da entrada do Sol, que é uma das conjunções importantíssimas. Acontece na casa 9, que é a casa que rege os assuntos de justiça, das leis e normas, do ambiente externo também, né? Do clima, num sentido geral. E temos o Júpiter no movimento retrógrado na casa 7, o que acaba formando aqui duas quadraturas T's, né? Uma sobreposta à outra. Quadratura T é um padrão de aspecto bastante desafiador que envolve uma oposição e duas quadraturas. A primeira, Mercúrio, Júpiter e meio do céu. A segunda, com o ascendente, o Júpiter e a parte da fortuna. E isso tem um peso importante aqui, porque, primeiro, o ascendente representa o próprio país, a imagem do país. O meio do céu representa os figurões aí, né, presidentes e ex-presidentes, vamos dizer, as personalidades mais evidentes no comando do país. E o Júpiter representa a crença, representa a credibilidade, a própria justiça, aos assuntos de igreja, enfim, mas que aqui eu não acho que tem uma relevância muito, muito forte. Mas o Júpiter representa aqui, que eu assimilo aqui como credibilidade, né? A gente vai então agora entrar nas previsões. Observamos aqui a parte técnica. Temos um grande trígono envolvendo ainda o Marte com a Lua e Saturno, né? E também o nó do norte. E depois ele vai formar um sextil com o nó do sul. A gente verifica que o Marte está posicionado em 7 graus de Touro e a Lua e o Saturno em 27 de Sagitário. Então, assim, a órbita de aspecto ela é muito larga, muito ampla. Então, o Marte já não está recebendo tanta influência da Lua e nem aplicando tanta influência ali para o Saturno. Mas, ainda assim, pegando a influência dos dois, tá? Bom, então agora sim, vamos lá ao que isso representa. Começando aqui acho que pela figura principal do país, que é o próprio presidente, né? Então, como eu falei para vocês, a condição do Sol, ela mostra uma certa, como a gente diz, uma exaltação. Ele está bem colocado. Então, a casa 12, ela não é uma casa de uma pronúncia efetiva. Além do que ela representa os inimigos ocultos e tudo que está, assim, muito fora da popularidade, né? Daquilo que é visível para o povo. Então, o que a gente tem aqui? O Sol nessa condição e formando um aspecto de quadratura com a Lua e com o Saturno. Isso me remete muito a uma condição do presidente sem ação, embora às vezes agindo ali, tomando as atitudes dele no que tem que ser feito, ele não se pronunciando sobre fatos muito importantes ao longo desse período. E a quadratura da Lua com Saturno, ela representa o nível de pressão popular, porque a Lua, dentro da avaliação mundana, ela é o próprio povo, e o Saturno, o nível de cobrança que isso representa. Então, a composição aqui, né, que indica a postura do presidente, ela não é muito ativa, ela é reservada, às vezes um pouco preocupada em não manchar a própria imagem, bastante cautelosa e procurando não se envolver com os assuntos muito polêmicos. É uma tendência dele ficar meio que um pouco escondido ali, sem uma pronúncia propriamente efetiva. A Vênus, né, na condição que ela está toda debilitada, como eu já mencionei para vocês, indicam que as finanças também não vão bem, porque a Vênus, além de estar prejudicada, ela rege a casa 2 de Touro, e a casa 2 na observação mundana também diz respeito às finanças do país, ao ambiente comercial e negociações, a maneira como se geram os recursos no país. E por essa condição, então, sem formar aspectos, né, a Vênus aqui acaba não formando nenhum aspecto com nenhum outro planeta, somente a conjunção com o Sol, que a torna bastante combusta e aflita, o que significa que os assuntos financeiros do país estão ainda durante essa fase tensos, tá? Não um crescimento nada rápido. A gente tem também o ascendente se opondo ao Júpiter. O Júpiter, de uma maneira geral, também representa a prosperidade. E esse crescimento econômico do país bastante prejudicado. Se cresce muito pouco ou bem aquém, né, daquilo que se projeta num sentido geral. Então, as finanças tendem
a permanecer ainda, e o assunto da crise ainda com uma relevância grande. Então, eu não acredito que uma superação de crise aconteça, uma crise financeira, né, como nós estamos vivendo, aconteça tão rápido, tá? Ela é lenta. Um outro fator ainda envolvendo aqui a casa 12 é que nós temos a oposição do ascendente ao Júpiter, né, que está ali na casa 7 no movimento retrógrado, que também indica a falta de credibilidade em relação à imagem do país. Ontem, acho que foi ontem que foi publicado aí uma dessas agências de investimento elevando a nota do Brasil, mas a tendência é que ao longo desse ano isso não melhore consideravelmente. O Mercúrio, que representa a capacidade da expressão, do comércio, num sentido geral, das negociações, em oposição ao Júpiter também, não favorece muito essa credibilidade do ambiente externo em relação ao nosso país, tá? Isso é uma das questões que a gente percebe aqui dificultada. Além do que, assim, o ambiente exterior, no sentido geral, que é regido, é um assunto da casa 9, recebe o Saturno, um planeta de bastante restrição, e o Saturno e a Lua no mesmo grau estão passando pelos termos de Marte, né? Essa 27 graus corresponde a um termo regido pelo Marte, o que representa, assim, muito esforço do país para conseguir trabalhar a imagem diante do ambiente externo num sentido positivo. Além do que também a gente vê assim as questões do ambiente externo, os assuntos dos outros países de uma maneira às vezes secundária atingindo o país. Então, mesmo externamente, bastante pressão popular nos outros países, coisas assim, situações e eventos acontecendo de uma maneira não muito bacana e de segunda mão, assim, o Brasil pegando um pouco desse assunto também, tá? Bom, aí nós temos o Marte na casa 1, e a casa 1 é a imagem do país, são os habitantes do país num sentido geral, e o Touro, como eu falei, ele é um exílio do Marte, ele está num aspecto muito distante do Saturno e da Lua, mas ainda acaba formando um trígono, né? E que mostra pouca agressividade, mas uma força grande do povo e da pressão do povo. Na verdade, o que a gente vê durante esse ano em vários pontos é que a pressão popular acaba levando a alguns benefícios, algumas conquistas, mas muitas das conquistas e avanços que a gente pode ter durante esse ano, principalmente no que envolve os assuntos políticos, econômicos e tal, vem da pressão popular. E mais ela aqui nesta avaliação de ingresso, ela não é agressiva, ela é constante. Então, o que a gente pode ter durante esse ano são vários momentos de pressão muito forte mesmo, porque o Marte em Touro é constante, forte, é uma energia de embate, mas ela não é agressiva, não é violenta. Mas a gente, se observa o mapa do Brasil, por exemplo, em outros tipos de análise astrológica, como nas progressões, tem o Marte em Áries. Então, o Marte em Áries já é mais violento, já envolve mais algum assunto militar. Como o nosso assunto é ingresso, né? Nós vamos falar da influência que tem aqui. O que a gente percebe é que o povo exercendo um papel com bastante força dentro dos assuntos que envolve o ambiente político num sentido geral, tá? Bom, o que a gente já tem é um retrato bem nítido disso, né? A reforma previdenciária, e como Saturno rege a idade mais avançada, a velhice, e a Lua representa o povo, a gente tem o envolvimento dos assuntos populares, como, né, desse assunto da reforma previdenciária, como um dos pontos em que o povo pega forte mesmo, cobra muito. Reforma tributária também, porque o Marte rege a casa 8, que é a casa que envolve os tributos, num sentido geral, e os assuntos da corrupção, porque são regidos pelo Marte também. Então, são esses três assuntos que estão muito em evidência durante esse próximo período, que não é nada novo, continua a desenrolar. Eu vejo esse ano assim mesmo como um desenrolar dos acontecimentos que já vem desde 2015, mas que vem com muita força se desenrolando, tá?
Bom, nós temos o nó do lunar sul posicionado na casa 11. Esta casa, ela tem como assunto os próprios deputados, senadores, toda a classe política do país. E o nó do sul, ele tem uma característica maléfica, né? Bom, o que nós temos aqui, ele está em um aspecto harmonioso com o Saturno e ainda numa órbita de aspecto harmonioso com a Lua também, né, porque eles estão no mesmo grau, e com Marte. Bom, e aqui então nós temos os envolvimentos do povo, novamente, nos assuntos políticos. O que temos aqui é que algum dos figurões aqui que representam a classe política do Brasil perdendo bastante credibilidade e os assuntos, as ações, as atitudes deles vindo à tona, tá? É bem forte isso, ainda mais reforçado pela quadratura T formada pelo meio do céu, né, que está em Capricórnio, com o Mercúrio e o Júpiter, né, e a lei agindo, né, o Júpiter representa a própria lei, agindo e trazendo à tona, divulgando, mostrando alguns fatos que não são muito bonitos, né. Uma coisa que eu achei interessante, gente, é que assim, o Mercúrio, ele rege a comunicação no sentido geral. Neste mapa, ele rege a casa 3, né? E a casa 6. A 3 é a casa que envolve mesmo as notícias, os meios de comunicação. E nesse aspecto desafiador, ele está em conjunção já com o ascendente. E no aspecto desafiador com o meio do céu e também com o Júpiter, ele pode representar aqui um vazamento de informações. Então, a gente tem aí um ano em que, em alguns momentos, algumas informações podem vir à tona por vazamento, tá? E a outra é que ele remete a empresas do ramo da comunicação em uma situação precária, né, num momento de crise, vamos dizer, e de perda de credibilidade forte. Então, a gente tem os meios de uma empresa principal aí do meio de comunicação passando por um momento bastante complicado durante esse ano, tá? O Mercúrio, como eu disse para vocês, rege a casa 6 também. E essa casa 6 é a casa que envolve a produção do país, né? A produção agrícola, a produção industrial, num sentido geral. Pelas condições do Mercúrio em aspecto com Júpiter e com o meio do céu, a gente já percebe que é um ano em que a produção é prejudicada também. Então, não existe uma perspectiva muito favorável de crescimento na produção, de aumento de consumo, de um quadro que eleve essa produção e desenrole aqui as questões comerciais. Me parece também, pelo fato do Júpiter estar no movimento retrógrado, é que o ambiente tanto agrícola, industrial, tudo que rege essa produção do país está passando por uma fase de ter que corrigir, de ter que se adequar, de ter que se adaptar a algumas circunstâncias econômicas, comerciais, para poder ter um resultado favorável. Então, um crescimento um pouco prejudicado aqui, né? O que mais que nós temos aqui? O meio artístico, né? O meio artístico naturalmente é regido pela Vênus, mas como nós temos a casa 5 como um assunto de entretenimento e diversão, devemos considerar o Sol. O Sol, ele está em Áries, exaltado mais na casa 12, o que pode remeter, assim, a algum sucesso momentâneo de alguma pessoa jovem, mas muito curto, uma coisa momentânea mesmo que aconteça. Num sentido geral, para artes, não é um ano assim de grande favorecimento. Além do próprio Sol estar em quadratura com a Lua, que representa também popularidade, e o Saturno, que é limitador, não mostra grandes avanços para o meio artístico, né? E a própria Vênus numa condição um pouco complicada, né? Então, o nó do norte está na casa 5, mas está em Virgem. E o Virgem não é um signo que remete a grande popularidade. Então, assim, nada de muito novo e investimentos interessantes para cinema e tal, bem prejudicados aqui, nada muito favorável, tá? E tem a casa 6, temos a casa 6 também nos remetendo aos assuntos da saúde, doenças e epidemias no sentido geral, com o Mercúrio ali
numa condição, na regente dessa casa numa condição não tão favorável, o que dá a entender é que não se avança muito nos assuntos da saúde pública, mas que as ações são mesmo para remediar, né? Pensem no Júpiter como no movimento retrógrado, como se você tivesse que correr atrás do prejuízo para recuperar alguma coisa. Então o Mercúrio nessa oposição com Júpiter e numa quadratura com o meio do céu, mostra que as ações dentro do ambiente de saúde são para corrigir. Então, surge a epidemia, vai lá e aplica a vacina no povo para poder corrigir, mas que a parte de prevenção não muito favorável e também sem grandes avanços, assim, coisas positivas mesmo no ambiente da saúde. Na verdade, a gente está passando por um ano que a crise ainda tem tem um forte impacto, tá? E temos aqui ainda a Lua com o Saturno nesse aspecto ainda com Marte e o Nó do Norte, que mostra de uma maneira muito importante aqui, que, como eu já tinha dito para vocês, que os avanços durante o ano têm relação com a pressão popular, dentro dos meios políticos, dentro dos assuntos jurídicos no sentido geral, é por meio da pressão popular que se consegue alguns pequenos avanços. Num sentido geral, que a gente tem um ano, como eu falei para vocês, que a crise continua, mas que a gente tem pequenos momentos de conquistas em torno de bastante trabalho, nada de grande crescimento. E pode, assim, para as mulheres não me parece ser um ano assim muito cheio de recompensas. Então, não temos muitas mulheres em evidência, mas podemos ter uma muito importante envolvendo o meio jurídico. Casa 9 tem a Lua com Saturno, então uma mulher fazendo um papel relevante para o fechamento de algum processo importante. Para as mulheres eu digo que não é legal, não é forte o ano, porque a gente tem a Lua em quadratura com o Sol, temos a Vênus no exílio, na casa 12, no movimento retrógrado e combusta, então no sentido geral para as mulheres não é um ano muito favorável, não temos muitas mulheres em evidência, tá? É um ano complicado, né? Não é pela regência de Saturno, tá, gente? Eu nem abordo esse tema aqui de um ano regido por Saturno, início de ciclo de 35 ou 36 anos, porque eu não sigo astrologia esotérica, e esse é um assunto esotérico, né? Eu sigo astrologia mais com uma visão clássica. Então, nem entro nesse ponto, mas que a gente tem aqui um quadro, vocês, quem conhece um pouco de astrologia, pode perceber que o quadro desse ano aqui é bastante tenso, tá? Bom, pessoal, então, só pra gente não se alongar muito, porque já tá bem longo, né, o vídeo. E aqui é uma visão bem generalizada do que pode ser no nosso ano de 2017, tá? Agora, olhem essas influências no mapa individual de vocês, porque de repente esses planetas podem formar aspectos harmoniosos com seus planetas natais, então aí pode pintar coisa legal, né? Tá? Aqui a gente fez uma avaliação mais mundana, tá bom? E se você gostou do vídeo, curta o vídeo aí, compartilhe com os seus amigos também, se inscreva no canal para vocês acompanharem as novidades. Então tem que ficar antenado aí com o que vai acontecer, tá bom? Eu deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.